2, 1. Fala, fiel! Hoje vamos gravar um vídeo tanto quanto polêmico, mas muito importante para o presente e futuro do Timão. O que é, Funchal? Memphis Depay e qual o seu real custo-benefício para o Corinthians? Bora lá? Para começar, Funchal, vamos falar um pouco a respeito do retorno esportivo dele. O que você acha sobre as atuações dele, o que o Memphis entregou até aqui dentro do campo? Bom, para falar de Memphis aí dentro de campo, eu acho que fica aquela sensação de que poderia dar um pouco mais dentro de campo, assim. Dentro do jogo, eu sinto que em alguns momentos ele está mais parado, não se movimenta tanto, ou ele abre os braços para reclamar de algum lance. Você vê que ele fica bem satisfeito quando o time não está rendendo. E particularmente em alguns jogos eu sinto que ele está mais abaixo. Então, na minha opinião, ele poderia render um pouco mais dentro de campo. Mas essa é a minha sensação. E tu, Gui, o que você pensa aí? Bom, eu acho que também concordo com essa parte dele reclamar muitas vezes. Parece que ele entra um pouco sem vontade, sem querer brigar pela partida, pelos lances, né? Você vê muitas vezes ele deixando de disputar uma bola aérea e abrindo os braços, reclamando pro pessoal. Só que ao mesmo tempo a gente tem que frisar a mudança de mentalidade que ele trouxe pro time, né? O próprio Matheusinho falou isso numa entrevista, de que desde que o Memphis chegou, a mudança de mentalidade que eles tiveram foi absurda. Tanto é que a gente saiu de um limbo, quase indo para a Série B em 24, para 3 grandes títulos, né? Atualmente, em um espaço de um ano, né? Foi o Paulistão, Copa do Brasil e a Supercopa agora contra o Flamengo, que é uma equipe, sim, é o melhor elenco do Brasil, sem dúvida. Então, tem essas pequenas coisinhas do Memphis que acaba irritando um pouco, só que no geral, o que ele traz, né, só pela presença dele em campo, é algo assim absurdo pro Corinthians e que vem gerando títulos aí. Eu concordo, nessa primeira parte, na primeira análise que eu fiz, que eu acho que pode dar um pouco mais dentro de campo, fica aquela sensação de ele poder entregar um pouco mais. Só que daquilo que ele entrega, daquilo que ele já fez, com toda certeza, ajudou o time nesses 3 títulos que conquistamos recentemente, menos de um ano. Mas eu tenho certeza que ele pode agregar ainda mais tecnicamente. Segundo ponto, Funchal, vamos falar um pouco sobre o marketing. Desde que ele chegou até agora, você acha que o Corinthians tem explorado esse marketing com ele adequadamente? Você acha que ele trouxe uma visibilidade maior pro Corinthians? Minha opinião também vai um pouco parecida com o retorno dentro de campo. Eu acho que poderia ser trabalhado um pouco mais. No começo, quando ele chegou, foram vendidas as faixinhas, alguns bonecos, camisa, mas eu acho que é pouco explorado ainda pelo Corinthians. Mas em contrapartida do marketing, eu venho falar da importância do Memphis para o clube em si, né? Como ele tem uma visibilidade muito grande no mundo inteiro, então ele é um cara muito midiático, e inúmeras vezes ele falou sobre a condição, o estado atual do nosso clube. Então, por mais que a gente não esteja explorando ele no marketing, no retorno financeiro, eu acho que ele tem dado bastante visibilidade no problema atual do clube, e isso tem incomodado muita gente lá dentro. E saiu algumas reportagens, né, que ele tem atrito até com alguns dirigentes por querer um clube melhor. E eu acho que isso é mais importante do que o marketing hoje. Sim, eu vou muito nessa sua linha. Acho que talvez numa questão puramente financeira, em questão de parcerias e contratos com outras empresas que poderiam utilizar o Memphis como essa capa, né, essa visibilidade, o Corinthians faz muito mal. Inclusive, acho que quase nem teve, né, esse tipo de marketing com o Memphis. Entretanto, isso é parte do Corinthians, né? Porque se você for ver o Memphis em si, ele é um cara, tipo, tem muitas parcerias com a própria Red Bull, que esses tempos atrás ele mandou os haters se ferrarem e tudo. Então, ele em si, ele tem um marketing muito bom, muito forte, é que o Corinthians não soube aproveitar isso. Só que, em relação ao que você disse, de expor aos bastidores do clube, isso é muito importante, isso ele realmente faz, né? Ele pode não estar sendo usado para um marketing financeiro, só que para dar visibilidade lá no mundo afora, né? No mercado, no mundo europeu, etc., ele está sendo assim, fantástico. Você vê jogadores da Holanda em entrevistas citando, né, o Corinthians por conta do Memphis.
você vê amigos próximos dele, que são grandes jogadores europeus, não que atuaram na Europa, falando sobre o Corinthians por conta dele. E, claro, né, depois dos títulos que a gente ganhou, ele sempre vem falando a respeito da situação do Corinthians, dos conselheiros e de toda essa corja aí do Parque São Jorge que vem tentando afundar a gente cada ano. E que ele mesmo fala, né, que reza todos os dias para que o clube seja estruturado, porque o Corinthians é uma potência e se um dia estiver estruturado, vai nadar de braçada aí no Brasil. Terceiro ponto, Funchal. Vamos falar sobre, acho que o assunto mais polêmico envolvendo o Memphis Depay, que é o seu contrato e essa dívidazinha que a gente já construiu com ele. Vira e mexe, sai aí nos noticiários que a gente deve 30 milhões, e uma hora o contrato dele é 6 milhões, outra hora é 9, depois é 2 milhões, nunca se sabe o quanto ele realmente ganha. Eu queria que você falasse pra gente em relação à saúde financeira do Corinthians, ele linkar com isso, o quão benéfico ou maléfico é esse contrato do Memphis Depay com a gente. Tá. Então, Gui, quem assinou esse contrato com o Memphis não pensou no clube, né? Porque pro Corinthians arcar com esse salário no estado que o Corinthians está, é surreal. Mas para aquilo que ele já ofereceu no dia de hoje, né? Pensando hoje, quando estamos gravando, falando daquilo que o Memphis já fez, eu acho que se pagou. Por mais que está saindo na mídia aí, né? Que o Corinthians deve 30 milhões para o Memphis, caro é o Matias Rojas, que custou 40 milhões por um jogo. Então, assim, é um salário muito alto de que o Corinthians não pode pagar? Com toda certeza. Nós não vamos ser hipócritas aqui de falar assim, não, eu faria isso, porque de fato não é benéfico ao clube o contrato do Memphis hoje. Sim. Mas pensando naquilo que ele já nos deu de retorno, eu acho que se pagou. E até pensando, depois a gente vai falar sobre renovação, mas até pensando que o contrato dele se encerre no meio do ano, eu acho que está de bom tamanho, eu acho que ficou bem pago para aquilo que o Memphis ofereceu ao clube. Sim. E essa é a minha opinião um pouco aí sobre esse contrato. Eu acho que tem mais coisas negativas do que positivas, mas no final das contas, Gui, não ficou caro, porque são 3 títulos em um ano e isso conta muito. Sim. Até indo além um pouco do que você falou, eu acho que além de não pensar no Corinthians, quem assinou não pensava que ele bateria essas metas. Até pelo contexto, até pelo nosso contexto em 2024, né? Como eu já até falei. Ninguém pensaria que a gente ganharia esses 3 títulos agora com ele sendo protagonista em todos, né? Só que para nossa saúde financeira isso é horrível, né? Que nem o Souza falou, um dono da bola aí que eu tava assistindo, que certamente quem tava fazendo o contrato só foi ouvindo que o empresário dele tava falando e foi falando, beleza, só vai. Ter Memphis Depay, né? Não vai ter outra oportunidade. Só que não tem como, cara. Você ganha 3 títulos, mas deve 30 milhões, é algo assim, surreal. Se o Corinthians tivesse estruturado, certamente seria... esse contrato seria autopagável, digamos assim, né? O Memphis ganharia títulos e a gente pagaria ele tranquilamente, né? Até porque 30 milhões para um time como o Corinthians não deve ser algo assim, surreal. O tanto de receita que a gente gera no ano, por exemplo. Pensando pelo tamanho, né? Pensando pelo tamanho do clube, não é. Mas assim... temos uma convidada especial, né? Coloca a parte preta, sim. Mas assim, para nossa saúde financeira, da situação que a gente está hoje, assim, isso aí é algo impagável. Não tem como, não dá para manter algo assim. Né? A gente vai até falar um pouquinho mais para frente, como o Funchal falou, sobre a renovação. Mas para continuar, teria que reestruturar totalmente os moldes desse contrato. Para fechar, Fiel, vamos para o assunto que todos os corintianos aí mais pensam atualmente. Atualmente, Funchal, você renovaria ou não com o Memphis Depay? A gente já falou sobre isso no off aqui. E nos moldes atuais do que é o contrato do Memphis Depay, eu tentaria renovar até o final do ano para ele poder estar nas fases finais das competições que nós estamos hoje. É garantia de que o Corinthians vai chegar lá? Não. Mas pensando que a gente chegue, é importante ter o Memphis Depay. Sim. Porque ele é um cara que faz total diferença. Sim. Se ele aceitar, se o Marcelo Paz conseguir renovar com ele dentro da realidade do Corinthians, ou até envolvendo parceiros, né, patrocínios, para que arque com parte do salário, o Corinthians arque com outra, eu acho que aí sim eu renovaria por um tempo maior.
E até pensando esportivamente, o Memphis vai jogar uma Copa do Mundo esse ano, que vai ser muito bom para o Corinthians, né? Para ter um atleta. Temos outros atletas, né? Mas o Memphis é um deles. E eu acho que mercado para ele posteriormente a isso, talvez o mundo árabe ou terceira prateleira da Europa. Eu não vejo ele em grandes centros europeus na forma como ele está jogando hoje. Para o Brasil ele sobra, mas eu acho que em alto nível assim europeu, acho que fica um pouco a desejar. Então acho que é interessante até mesmo para o Memphis fazer essa renovação de contrato, desde que fique bom para as duas partes. Sim. Bom, eu vou ser bem direto aqui, eu renovaria, com toda certeza, por mais 2 anos, 1 ano e meio aí, sem problema algum. Entretanto, para isso acontecer, o Marcelo Paes tem que chegar nele, sentar numa mesa, discutir e tentar mudar esse salário aí, os moldes do contrato, né? Tenta diluir essa dívida que tem no contrato e diminui o salário, né? E tira todas essas premiações por gols, assistências e títulos, porque pô, o cara vai continuar fazendo, não tem como. E na posição dele não tem nada de errado, porque ele pediu, o empresário foi lá, fez e o Corinthians aceitou, beleza. O problema é de quem assinou isso, assinou. Né? No caso era o... E a parte dele esportivamente ele tá fazendo, que é lá fazer seus gols, suas assistências, né? Só a presença dele em campo já vale muito pro Corinthians. Só que você precisa refazer isso daí pro Corinthians conseguir respirar e conseguir se manter no nível competitivo sem gerar aí seus 100 mais milhões de dívidas que, né, para acumular em quase 3 bilhões. É algo impensável, né? O Corinthians não pode trabalhar com essa ideia atualmente, mas sim, eu renovaria, né, com uma boa conversa ali, eu renovaria. Também acho que ele não tem prateleira hoje na Europa para jogar em alto nível assim, Barcelona, Real Madrid, Premier League da vida, né? E parece que ele está muito identificado com o Corinthians, né, pelo que ele vem mostrando. Então eu renovaria sem dúvida nenhuma. E pensar assim, né, até para os rivais que estão assistindo, a gente falou que esportivamente ele pode jogar mais, no marketing ele pode render mais, e ainda assim a gente está falando para renovar. Acho que só os corintianos vão entender o impacto que o Memphis está tendo no Corinthians atual. Sim. Ele não é ídolo ainda do Corinthians, eu acho que vai um tempo ainda se ele quiser ser ídolo, mas dá para se comparar algo que foi o Ronaldo ali em 2008, 2009 ali quando chegou, onde teve toda uma estrutura em volta do grande jogador que era. Não estou falando que Memphis Depay é melhor que Ronaldo, mas é algo muito parecido com aquele movimento, onde o Corinthians também estava em reconstrução, vindo da Série B, né, há uns anos atrás, e depois, disparado, ganhou vários títulos, não por conta do Ronaldo, mas por aquilo que se construiu em torno, algo muito parecido com o que está acontecendo com o Memphis. Naquela época, o Ronaldo esportivamente não devolvia tanto, devolvia algo muito parecido com o que o Memphis faz hoje em campo, mas o extra-campo foi algo que mudou o Corinthians. Sim. E acho que é algo que pode acontecer também com o Memphis. Sim. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo, as nossas opiniões sobre Memphis Depay e tudo que envolve ele dentro do Corinthians. Tem mais alguma coisa aí, Gui? Não, é isso. É isso. Até a próxima.